Let's get ready to rumble! Fala, família do Box. Bem-vindos ao Box News, o seu canal de notícias e análises das maiores lutas do mundo da pancadaria. Hoje vamos falar sobre a última vitória de Naoya Inoue, o temido The Monster, e sua vitória impressionante sobre King. Mas será que essa luta realmente contribui para o seu legado? Além disso, o que o futuro reserva para o monstro japonês, especialmente com desafios ainda maiores como Sam Goodman ou até Gervonta Davis? Vamos desvendar os bastidores, os desafios e as estratégias que moldam um dos maiores nomes do boxe mundial. Você está pronto? Naoya Inoue, conhecido como The Monster, reafirmou sua posição como um dos maiores nomes do boxe, ao vencer o coreano King em uma luta realizada no Japão. Desde o anúncio do confronto, muitos fãs e analistas já esperavam um desfecho favorável para o japonês, considerando a diferença técnica evidente entre os dois lutadores. King, apesar de ser um pugilista respeitável, não estava à altura de um adversário do calibre de Inoue, o que fez com que essa luta fosse vista mais como uma exibição ou um treino de luxo do que uma disputa legítima. O combate começou com Inoue demonstrando sua habitual confiança e precisão. Desde o primeiro round, ficou claro que ele estava no controle, usando seus jabs rápidos e cortes de ângulo para desferir golpes precisos no adversário. King tentou resistir e manteve uma postura defensiva, mas logo se viu acuado pela pressão constante do japonês. Inoue combinava potência e técnica de maneira magistral, minando a defesa de King e abrindo caminho para ataques devastadores. Já no segundo round, Inoue começou a soltar combinações mais agressivas, focando tanto no corpo quanto na cabeça de King. Cada golpe parecia desferido com um objetivo claro: desmontar completamente a estratégia do coreano. A diferença de nível entre os dois pugilistas era evidente, com Inoue controlando o ritmo e a distância do combate, enquanto King parecia lutar apenas para sobreviver a cada round. No quarto round, o desfecho esperado aconteceu. Inoue conectou uma sequência brutal que começou com um cruzado de esquerda, seguido por um gancho devastador no corpo de King. O coreano desabou no chão, claramente sem condições de continuar. O árbitro não hesitou em interromper a luta, decretando um nocaute técnico e mais uma vitória para o monstro. Essa vitória reforça a habilidade de Inoue como um dos pugilistas mais completos da atualidade, mas também levantou questionamentos. Muitos se perguntam se lutas contra adversários como King realmente acrescentam algo ao legado de Inoue. Por outro lado, é comum no boxe que lutadores de elite enfrentem adversários de menor expressão para manter o ritmo e ajustar estratégias antes de desafios maiores. Para os fãs, foi mais uma oportunidade de assistir ao espetáculo técnico que é uma luta de Inoue, mesmo que a competitividade não tenha sido das maiores. Embora na vitória de Naoya Inoue sobre King tenha sido convincente e reafirme sua dominância, ela não impacta significativamente sua posição nos rankings libra por libra. Esses rankings, que avaliam os melhores lutadores independentemente de categoria de peso, são liderados atualmente por Oleksandr Usyk, o peso pesado ucraniano que vem acumulando vitórias impressionantes em sua divisão. Inoue, por sua vez, está em uma disputa acirrada pelo segundo ou terceiro lugar com Terence Crawford. Ambos os lutadores são extremamente talentosos e possuem carreiras recheadas de conquistas, o que torna difícil determinar quem ocupa a posição superior. A vitória sobre King, sendo contra um adversário de menor expressão, não oferece o peso necessário para que Inoue ultrapasse Usyk ou Crawford nos rankings. No entanto, isso não diminui o status de Inoue como um dos melhores pugilistas do mundo. Sua trajetória é marcada por conquistas históricas, como unificações de títulos em diferentes categorias e performances dominantes contra adversários de alto nível. Sua habilidade técnica, combinada com sua força e inteligência no ringue, faz com que ele continue sendo uma presença constante entre os melhores libra por libra. Os rankings, por sua natureza, são frequentemente subjetivos e refletem não apenas as performances recentes, mas também o contexto em que as vitórias acontecem. Por isso, lutas contra adversários mais desafiadores, especialmente em categorias de peso superiores, serão essenciais para que Inoue consolide sua posição no topo. O impacto real de sua carreira nos rankings dependerá de como ele se sairá em combates futuros contra nomes de peso, como Sam Goodman ou até mesmo um grande desafio na categoria de 126 libras. O futuro de Naoya Inoue parece estar bem definido, com planos ambiciosos para 2025. O japonês já tem 2 lutas programadas, uma na primavera, em Las Vegas, e outra no final do ano, na Arábia Saudita. Ambas as lutas prometem ser eventos grandiosos, especialmente considerando os possíveis adversários que estão sendo mencionados para esses combates. O australiano Sam Goodman é um dos nomes mais cotados para enfrentar Inoue em 2025. Como desafiante obrigatório pelo Conselho Mundial de Boxe, Goodman representa um teste interessante para o monstro.
Ele é um lutador técnico com bom poder de ataque e está em busca de consolidar seu nome no cenário internacional. No entanto, a superioridade técnica de Inoue o coloca como favorito claro nesse confronto. Outro possível adversário é Murodjon Akhmadaliev, ex-campeão mundial e um pugilista com grande experiência em lutas de alto nível. Akhmadaliev oferece um desafio mais equilibrado, com um estilo de luta que combina agressividade e resistência. Um combate entre Inoue e Akhmadaliev seria uma oportunidade para o japonês demonstrar sua habilidade contra um oponente que possui armas suficientes para tornar a luta competitiva. Além disso, há a possibilidade de Inoue enfrentar um adversário da categoria de 126 libras em uma luta sem título. Essa estratégia permitiria que ele se adaptasse ao novo peso antes de buscar a unificação de títulos em 3 divisões diferentes, um feito sem precedentes no boxe. A transição para a categoria peso-pena representa um grande desafio, pois os lutadores dessa divisão geralmente possuem maior envergadura e resistência. No entanto, considerando o talento e a ética de trabalho de Inoue, muitos acreditam que ele tem todas as ferramentas necessárias para ser bem-sucedido nessa nova etapa de sua carreira. Com esses planos ambiciosos e um cronograma bem definido, 2025 promete ser um ano decisivo para Naoya Inoue. Se ele conseguir manter sua sequência de vitórias e se adaptar ao novo peso, poderá não apenas solidificar sua posição nos rankings libra por libra, mas também entrar para a história como um dos maiores pugilistas de todos os tempos. A adaptação de Naoya Inoue à categoria peso-pena, também conhecida como 126 libras, representa um dos maiores desafios de sua carreira até agora. Essa transição significa não apenas enfrentar adversários naturalmente maiores e mais fortes, mas também adaptar seu estilo de luta a uma divisão que exige ainda mais resistência, velocidade e estratégia. Para Inoue, essa mudança não é apenas uma questão de peso, mas um passo estratégico em busca de um feito histórico: a unificação de títulos em 3 divisões diferentes. A categoria peso-pena é amplamente conhecida por ser uma das mais competitivas do boxe. Os lutadores dessa divisão possuem uma combinação única de potência e agilidade, além de frequentemente apresentarem maior alcance e resistência. Esses fatores tornam a transição ainda mais desafiadora para Inoue, que apesar de sua dominância em categorias mais leves, terá que ajustar tanto sua preparação física quanto sua abordagem tática no ringue. Os analistas acreditam que a chave para o sucesso de Inoue nessa nova divisão será sua habilidade técnica superior. Ele já demonstrou ao longo de sua carreira que é capaz de superar adversários mais fortes fisicamente, utilizando sua inteligência de luta, precisão nos golpes e capacidade de leitura do oponente. No entanto, a categoria peso-pena trará adversários que não apenas resistirão mais aos seus golpes, mas também terão maior capacidade de contra-atacar. Para se preparar adequadamente, há rumores de que Inoue enfrentará um adversário de destaque na categoria peso-pena em uma luta sem título antes de buscar a unificação. Essa estratégia permitiria que ele testasse seu corpo e sua técnica contra um oponente de elite sem a pressão adicional de defender ou conquistar um cinturão imediatamente. Caso consiga se adaptar bem, Inoue não apenas consolidará sua reputação como um dos maiores pugilistas da história, mas também abrirá caminho para desafios ainda maiores em sua carreira. Um dos nomes que surgem como potencial adversário de Naoya Inoue na categoria peso-pena é o britânico Nick Ball. Ball é conhecido por seu estilo agressivo e explosivo no ringue, o que o torna uma ameaça em qualquer combate. Ele enfrentará o irlandês Tejo Doheny em março, em uma luta que promete ser decisiva para determinar seu futuro na divisão. Caso saia vitorioso, Nick Ball poderá se tornar um dos principais candidatos para enfrentar Inoue em um confronto que certamente atrairia a atenção do público mundial. Nick Ball, com seu cartel crescente e performances impressionantes, é visto como uma estrela em ascensão no boxe britânico. Sua abordagem no ringue, marcada por combinações rápidas e golpes potentes, poderia apresentar um desafio interessante para Inoue, que está acostumado a lidar com adversários técnicos, mas talvez menos explosivos. No entanto, a experiência e a capacidade de adaptação de Inoue no ringue poderiam ser o diferencial nesse confronto. Do outro lado, Tejo Doheny não é um adversário fácil de ser superado. Com experiência em lutas de alto nível, Doheny possui um estilo metódico e eficiente que pode complicar os planos de Ball. Se Doheny vencer essa luta, ele também poderá surgir como uma opção de adversário para Inoue, embora o estilo menos dinâmico de Doheny talvez não seja tão atrativo para os fãs quanto o de Ball. Independentemente de quem vencer o confronto entre Nick Ball e TJ Doheny, fica claro que Inoue está se preparando para enfrentar adversários de alto nível em sua nova divisão. Esses combates iniciais na categoria peso-pena serão cruciais para testar sua adaptação e determinar até onde ele pode ir na busca por mais títulos e glória no boxe.
especulações sobre uma luta entre Naoya Inoue e Gervonta Davis. Ambos são considerados dois dos melhores lutadores da atualidade, e um confronto entre eles seria um verdadeiro evento histórico no boxe mundial. Apesar de estarem em categorias de peso diferentes, a ideia de uma luta entre os dois não é impossível, especialmente considerando os rumores recentes e o interesse crescente por superlutas no esporte. As discussões começaram a ganhar força após Gervonta Davis, apelidado de Tank, fazer uma série de publicações nas redes sociais mencionando Inoue. Embora tenha apagado os tweets posteriormente, as mensagens foram suficientes para incendiar as especulações sobre um possível confronto. Davis é conhecido por seu estilo agressivo e poder de nocaute, o que contrasta com a técnica refinada e precisão cirúrgica de Inoue. Esse contraste de estilos é um dos fatores que torna a luta tão atrativa para os fãs. Outro ponto que aumenta a possibilidade desse confronto é o interesse de investidores na Arábia Saudita. Segundo informações divulgadas por Turki Al-Sheikh, a Arábia Saudita estaria disposta a financiar essa superluta, oferecendo uma bolsa milionária para ambos os lutadores. O país tem investido pesado em eventos esportivos nos últimos anos, e uma luta entre Inoue e Davis seria mais um marco nesse esforço. Embora a ideia seja empolgante, há muitos desafios a serem superados para que a luta aconteça. A diferença de peso entre os dois lutadores é uma questão importante. Davis, que luta na categoria peso leve, teria que descer de peso, enquanto Inoue precisaria subir para que ambos pudessem se enfrentar em uma categoria intermediária. Além disso, há questões contratuais e interesses de promotores que podem dificultar as negociações. Se essa luta realmente acontecer, ela será uma das maiores da história do boxe, atraindo milhões de espectadores e consolidando ainda mais o legado de ambos os lutadores. Até lá, os fãs podem apenas especular e torcer para que as negociações avancem, enquanto Inoue e Davis continuam a trilhar seus caminhos como dois dos maiores nomes do esporte. A vitória de Naoya Inoue sobre Kim reforça não apenas sua habilidade como lutador, mas também seu lugar entre os melhores do boxe. No entanto, desafios mais complexos o aguardam, como Sam Goodman e até mesmo a audaciosa possibilidade de enfrentar Gervonta Davis. Imagine testemunhar o The Monster reescrevendo essa história, dominando novas divisões e consolidando seu nome como uma lenda do esporte. Seria um marco histórico que não pode ser ignorado. O que torna Inoue tão especial não é apenas seu talento bruto, mas sua determinação incansável de ir além do esperado, enfrentando riscos calculados para alcançar a grandeza. Para os fãs, isso é um lembrete poderoso. A única coisa entre você e seus sonhos é o tamanho do seu esforço. Se você é fã de boxe e ama histórias de superação e conquistas históricas, não deixe de acompanhar nosso canal para mais análises como essa. Inscreva-se agora, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe este vídeo com outros fãs do esporte. Quem sabe você não será a inspiração de alguém hoje. Agora, clique no vídeo que aparece na tela e continue a jornada com a gente. Vamos juntos celebrar o boxe e seus momentos épicos. Então, não perca! Ative o sininho e acompanhe nosso canal para análises exclusivas e previsões completas.